O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que tempo bonito que nós estamos vivendo, que é do advento. Que tempo difícil que nós estamos vivendo, que é o da pandemia. Mas o advento é muito maior do que a pandemia. Na liturgia da igreja, a partir de ontem, dia 17 de dezembro, a gente começa a celebrar como se fosse a Semana Santa do Natal. Do dia 17 até dia 24, 25, é uma semana toda especial em preparação para o Natal. É como se fosse o tempo mais forte do Advento. Nós ouvimos hoje o Evangelho de Mateus, diferente de São Lucas, que fala muito mais nos primeiros capítulos da Virgem Maria. São Lucas é o evangelista que abre um espaço para falar de São José, como nós ouvimos hoje aqui na leitura. Hoje nós ouvimos da origem. Origem tem a ver com Gênesis. A origem de Jesus Cristo foi assim. E começa a falar de Maria. A origem de Jesus, ela é antes de tudo, porque ele não tem início nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Não encontramos o nome Jesus no Antigo Testamento, mas a gente percebe que tudo que foi criado, que o Pai criou pelo sopro do Espírito, foi também por Jesus. É uma origem aqui nos relatos escritos humanos, mas de um Deus que é divino e que se faz humano. E olha que bonita a leitura de hoje. Fala de Maria, mãe de Jesus, que estava prometida em casamento, e ela nesse tempo ficou grávida, mas pela ação do Espírito Santo. A jovem, em torno dos 12 a 13 anos, ela é prometida em casamento. Se faz um pacto. Ali começa o casamento judaico. Ela ainda não mora com o seu marido, mas ela está prometida. Portanto, até o momento de se unir ao esposo, em torno dos 18 anos mais ou menos, ela deve permanecer virgem. Olha que situação complicada na vida tanto de Maria como José.
Maria muito jovem, imaculada, virgem, e agora se encontra grávida. Nós todos passamos o que José passou, as dúvidas da fé. Quantos de nós, no momento de crise na nossa vida, a nossa fé não foi testada? Será que é assim? A gente até pede para Deus, me dá uma prova para saber se é isso mesmo. Tudo isso passou na cabeça de José. A sua esposa, prometida para ele em casamento, agora virgem, agora grávida, só que pela ação do Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar um pouco algumas mulheres na Bíblia que ficaram grávidas pela ação do Espírito Santo. No livro de Gênesis, nós encontramos uma mulher chamada Sara. Sara tinha 65 anos e seu esposo Abraão 75. Sem filhos, sem descendência. Só, vamos lembrar, uma mulher sem descendência, sem um filho, e aqui de modo especial, um filho homem, ela tem vários apelidos, todos negativos. Uma mulher estéril, sempre a culpa é da mulher e não do homem. Se o homem fosse estéril, a culpa era da mulher, nunca se iria discutir. A mulher estéril era uma mulher castigada. Ela era estéril porque era um castigo de Deus, porque era pelos seus pecados, é pela culpa da sua família. É claro que nós sabemos que não é assim, mas eu quero te lembrar o peso espiritual que a mulher carregava quando não tinha filho. Sara e Abraão estão velhinhos, é quase impossível ter um filho. Um dia, 3 homens passam na casa do Abraão. A gente pode interpretar como 3 anjos. Abraão chama eles para entrar, fazer refeição com eles, é acolhida. Alguns interpretam que é a Santíssima Trindade que foi na casa de Abraão. E os anjos dizem assim: nós vamos passar aqui depois e você vai ter um filho. A Sara estava lá atrás da tenda, ela ouviu e deu uma risada. Como se alguém dissesse assim: na minha idade eu vou ter filho? Por causa disso o filho dela vai se chamar filho do riso, por causa dessa risada. O filho dela se chama Isaac. Abraão teve um filho com a escrava Agar, o Ismael, e esse é o filho da descendência, o Isaac. Isaac se casa com sua esposa, também infértil. A esposa de Isaac é Rebeca. Teve 2 filhos, um chamado Esaú e o outro Jacó. Quem é sempre o descendente é o mais velho, Esaú. Só que aqui houve uma troca. Depois, se vocês lerem no livro de Gênesis, vocês vão ver uma troca maldosa. E quem ficou com a primogenitude foi o grande patriarca que nós conhecemos com o nome de Jacó. O Jacó faz uma oração e aí Deus escuta e sua esposa Rebeca fica grávida, para mostrar, tanto na primeira como na segunda, Deus é o Deus do impossível, Deus escuta a nossa oração. Jacó casou-se com Raquel. Nessa época, os homens tinham várias esposas. O Jacó teve quantos filhos? 12. São as 12 tribos de Israel. Mas a mulher que ele mais amava era a Raquel. E ele não tinha filho com ela. Sempre engravidou das outras.
Portanto, o filho que ele tem é o que ele tem mais carinho, porque é o filho que ele teve na velhice, que nós conhecemos muito bem a história, que se chama José do Egito. E depois ele vai ter um outro, bem novinho, chamado Benjamim. Nós temos ainda uma mulher que não tem nome, ela é a mãe de Sansão. Ela não tem o nome, sabemos que a mãe de Sansão vai ter também esse filho. Esse filho, Deus recomenda que ela não beba vinho no tempo da gravidez, não corte o cabelo do menino, e a promessa que ele faz: esse menino vai libertar o povo. E ele derrota então os filisteus. É mais um milagre de Deus. E a história dessa mulher é muito parecida com a que a gente ouviu hoje. Um anjo aparece para ela e anuncia que ela vai ser mãe de um menino. A outra que nós talvez mais conhecemos, também além da esposa de Zacarias, é uma outra Ana. Ah, como essa mulher sofreu! Ana era esposa de Eucana. Ele tinha uma outra mulher. Essa mulher tinha filhos com ele. Ana não tinha. Essa mulher humilhava Ana. Ah, você não tem filho. Todo ano Eucana subia no templo com a sua família para fazer a oferenda, e Ana não tinha filho. Então Ana foi ao templo, ela começou a rezar de um modo tão forte que o sacerdote pensou que ela estava bêbada e criticou ela. E aí viu que ela era estéril, que era uma oração sincera, e disse: no próximo ano você terá um filho. E ela vai ter um filho, que nós sabemos a história dele, o Samuel. E ela diz: o meu filho vai ser consagrado ao serviço de Deus. E assim foi. Samuel nasceu e foi entregue no templo para os serviços de Deus. E assim a gente podia continuar aqui, mas o nosso tempo é pouco. Só vamos lembrar da parenta de Maria também, Isabel. Idosa, como a primeira mulher que eu falei, chamada do livro do Gênesis, Sara. Como a mãe de Sansão também recomenda para Isabel: não tome vinho no tempo da gravidez. Duvidou o seu esposo, ficou mudo até o nascimento do seu filho. E ela vai ter um filho que antes de nascer, ele é envolvido pelo Espírito Santo, João Batista. Olha quanta coisa Deus faz através dessas mulheres para mostrar para nós: para Deus nada é impossível. Retomando o Evangelho, José decide abandonar Maria, e eu não vejo isso como feio, acho muito bonito, porque se fosse outro homem, teria mandado fazer o que é certo, o que a lei mandava. Maria devia ser apedrejada, porque estava grávida. Ele preferiu fugir, quase que dizendo assim: a culpa é minha, para proteger Maria. Esse evangelho, antes de casar, todos os homens deviam ler, principalmente aqueles que se acham donos das mulheres, que agridem as mulheres, deviam ler. Isso que é hombridade. Ele não pensa primeiro em si, ele pensou primeiro em Maria. E diante de toda essa preocupação, Deus fala com ele através de sonho. O sonho na Bíblia é um jeito de Deus falar. Por isso que todos nós conhecemos, que o Papa Francisco ele é devoto de uma imagem de São José, que ele está dormindo. E dormindo, Deus fala com José, e talvez quer falar com cada um de nós: não tenhas medo, recebe Maria. O filho que ela vai ter é graça do Espírito Santo.
como aconteceu com essas mulheres da Bíblia. Não é obra humana. Obra humana para uma criança nascer tem que ter a relação do homem e mulher. Aqui não. Maria, ela é preservada porque ela vai ser mãe de Deus, e José assume a missão. Ele acordou e foi fazer o que o anjo mandou. Aqui ele assumiu a missão dele. É para nós acordar também. Será que nossas dúvidas são maiores do que a de José? Recebeu uma mulher virgem grávida? Deus está falando para nós que temos dúvidas muito menores. Acorda, recebe a missão que Deus está te dando. Que Deus nos ajude hoje, nessa liturgia tão bonita, a aceitar os projetos de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.